Então é isso, meus amores. Estamos começando hoje mais um Pô de Dança, né? Hoje aqui um casal super especial, vindo diretamente de Belém do Pará. Sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro. Obrigada. Evandro e Laila vieram aí pro Aliança Zuc, né? Mais um Mais aliança. uma Aliança Zuc. Vamos falar bastante da Aliança, né, Evandrão? Vamos, muito. Aí, a Aliança tem história. E hoje estão aí convidados aí para vir aqui no Pô de Dança, contar um pouquinho da história de vocês, contar um pouquinho da história de Belém, não só do Zuc, contar do Brega também, que vai Sim, ser, com vai certeza. ser top demais, beleza? Então, muito obrigado aí por ter aceitado o convite e vir aí bater um papo comigo, né? Contar um pouquinho da história de vocês e dessa trajetória aí tão bonita que vocês estão fazendo. Prazer é nosso. Show de bola? Galera, só os recadinhos, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Poder ativar o sininho, comentar, compartilhar os vídeos com um amigo da história de todos os artistas que vêm aqui, né? Que contam um pouquinho das histórias aqui, que é bem interessante. Tem muita gente que vem aqui e conhece novos artistas, que essa é a ideia, né? Chegar aqui e conhecer novos artistas. Ah, pô, Michel, não conhecia fulano. Beleza, hoje você conhece um pouco da história daquele artista. Nesse tempinho aqui de 1h30, 2 horas que a gente consegue bater um papo e contar bastante coisa. Show de bola? Tranquilo? Show. Não esquece também de seguir nas redes sociais. Vou deixar as redes sociais deles aqui. Quem quiser ir lá conferir um pouco do trabalho que eles fazem, tá? É bem interessante. E seguir as redes sociais minha, do Pô de Dança, né? Michel e Gabi, quem quiser ir aprender um pouquinho de Zuca aqui no Rio de Janeiro, ou então contratar a gente para outras cidades. Quem quiser fazer aí fotos, né? Profissionais, aqui também é um estúdio de fotografia, então eu tiro foto também, tem aquele preço especial para a galera da dança. Então é só contactar, manda um direct que a gente resolve isso aí. Valeu, galera? Tranquilo? E ó, uma coisa importante. Evandro e Lara estão sentados numa cadeira nova ali que eu ganhei do meu amigo Ricardo Duda, Confortável pra rapaz. caramba, viu? Pô, Ricardo Duda tirou onda. Ricardo Duda, que é lá da BB 44 Express, lá em São Paulo, é uma empresa de entregas. E, cara, eu vou botar lá no meu Instagram, lá, né, do Pô de Dança, todas as informações da BB. Então, Ricardo, muito obrigado, meu parceiro. Vou te falar, tirou onda. Eu tô nessa aqui porque as outras ainda vão chegar. A gente vai ficar aqui tudo igualzinho. Mas por enquanto já chegaram duas. Show de bola? Tamo junto então, galera. Vou deixar também aí, ó, BB44 Express, o Instagram deles pra você seguir lá. Quem tiver entrega pra fazer em São Paulo. Em breve no Rio. Em breve no Rio. Também contactar eles também. Show de bola? Tranquilo? Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Eu não canso de agradecer, porque, cara, os artistas vêm aqui com uma boa vontade, então tem que estar agradecendo. A gratidão sempre, isso daí é super importante, né? Mas queria saber aí um pouquinho da história de vocês, né? Quem pode contar primeiro? Eu sempre começo com uma pergunta, eu falo que isso daqui não é uma entrevista, né? Mas eu sempre começo com uma pergunta que eu acho que é a pergunta que resume tudo isso aqui, que é por que a dança? Se você escolheu a dança escolheu você. Como que foi a trajetória um pouquinho de vocês aí? Escolha tem que falar primeiro, sem cerimônia. Menos Fala. damas. Menos damas. Eles davam, A entendeu? dança, na verdade, eu gosto de dança desde pequena, né? Só que eu não tinha muita oportunidade, assim, de ter feito dança. Então, eu fui me encontrar na dança já agora, tipo, há 6 anos atrás, entendeu? Só que pra mim era só um hobby, uma coisa que não era nada profissional. Só depois que eu conheci o Evandro foi que se tornou uma coisa mais profissional pra mim. Caramba, 6 anos atrás só? Há 6 anos. Pouquinho tempo que eu tenho feito. Quantos anos tem de dança, João? 18. 18 anos. Eu vou fazer 12 anos de dança. É mesmo? Rapaz, tem bastante tempo. Temos aí um bebê na dança, cara. Sim. 6 anos. Eu tô me arriscando, né? Porque é difícil, não é mole também, assim, as pessoas pensam, vai trabalhar com dança, nossa, é muito fácil, mas não é, gente. É um desafio, É bem né? puxado, sabe? Eu sempre falo que é desafio. puxado. E tu, Ivandrão, como é que começou na dança? A dança te escolheu, você escolheu a dança? Acho que os dois, né? Mas, na verdade, eu sempre fui das artes, né? Eu comecei com as artes plásticas, desenho, pintura. E eu morei no Rio no início da adolescência, e onde eu tive mais contato ainda com essa área de arte plástica. Participei de alguns cursos aqui também de teatro, e não imaginava que eu ia trabalhar com dança. E quando eu voltei para Belém, por eu ter participado de ONGs aqui no Rio, que me proporcionaram ter esse contato a mais com as artes, eu tentei de alguma forma levar isso para Belém. Então eu criei uma ONG lá,
que a gente dava aula para a periferia lá do meu bairro, de desenho, pintura, junto com dois amigos que eu tenho lá em Belém, que davam aula de capoeira, e a gente fez esse trabalho. Só que a gente sentia que a gente precisava que os pais estivessem envolvidos com a arte lá. E aí alguém sugeriu dança de salão. Isso há 18 anos atrás, né? E aí eu falei, cara, mas dança de salão? Não conheço, não sei. E aí nós fomos apresentados pelo meu primeiro mestre, que é o Theo de Souza. E onde foi que ele me levou para dança de salão. Aí eu comecei a fazer, que eu gostei, eu achei aquilo ali sensacional e fui me envolvendo. Teve um momento que eu tive que escolher, ou eu trabalhava ou eu dançava. E aí eu juntei as duas coisas e... É aquele momento que as pessoas falam assim pra você, pô, mas você não trabalha, só dança, né? Teve essa pergunta. Como assim? Você não trabalha, só dança? Fala, gente, mas eu trabalho com dança. Às vezes a pessoa pergunta, você trabalha com quê? Eu sou professor de dança. Não, mas e o seu trabalho? Continua a pergunta, né? Engraçado, né? Fala, eu trabalho com dança, mas qual o problema? Mas eu teve uma frase que eu sempre falo os dançarinos que passam pela minha escola, que foi de uma diretora de teatro aqui do Rio de Janeiro. Ela falou assim, não deixe que a sua arte acabe atrás de um balcão. Então aquilo ficou na minha cabeça e eu falei, eu vou trabalhar com arte. Então eu gosto de todas as áreas das artes, mas a dança me proporcionou viver das artes. Sim. Então eu não conseguia ter um bom rendimento com o desenho, com a pintura, com o teatro. A dança me acolheu de uma maneira que quando eu fui perceber, eu falei, olha, é possível eu sobreviver da dança, eu viver bem com a dança. E a gente eu fui me envolvendo e a gente conseguiu continuar, né, nesse caminho, que é maravilhoso, né? Aí tu tem que largar as artes plásticas. Ou tu agregar. Eu agrego. Porque, graças a Deus, a gente monta nossos horários. Às vezes a gente não tem horário, mas eu consigo ter um tempinho para desenhar, para pintar. Eu gosto de escrever também. Então a gente tem um tempinho. Então a dança me proporciona isso também. Maneiro. Aí tu tá nisso aí há 18 anos. Tô há 18 anos. Entre aulas e... Quanto tempo você dá aula? Tem muito tempo? Não, acho que a aula já é o tempo da minha escola, assim. Eu tive um outro mestre, né? Também, que foi o Rolon, né, que inclusive está na Dança dos Famosos. E maneiro ver vocês lá nos estúdios, né? Ele convidou a gente para participar lá, torcer por ele. E o Rolon, eu faço muitas das coisas que eu faço, eu aprendi com ele também. Ele dava uns comandos, ele pedia pra gente dar uns comandos assim, ó, dá a oitava aí. Aí a gente dava a oitava. Então, como eu vim do teatro, então eu conseguia ter uma boa dicção, eu conseguia ter uma boa voz, então eu comecei a me sair nessa ideia. As pessoas, eu sempre fui muito tímido, então, mas na hora que eu tinha que falar, eu conseguia me impor, né? E aí ele começou já a olhar com os olhos, é possível que esse cara aqui saia alguma coisa daqui. E aí a gente foi desenvolvendo nesse sentido. E aí, quando ele saiu do local onde eu comecei, eu comecei a dar aula. E aí, depois de um tempo, alguns meses depois, eu queria ter ideias, eu queria colocar em prática ideias, promoção. Eu sou muito empreendedor, assim, sabe? Então, aí eu falei, pô, eu vou fazer agora um mês, não sei das quantas. E aí, aonde eu estava, eu não conseguia colocar isso em prática. Aí eu tive uma oportunidade de abrir a minha escola num clube muito bom em Belém, e a gente abriu. Então é o tempo que eu tô realmente dando aula, é o tempo da minha escola, que são 13 anos. Aí tu abriu escola, teve que se virar como professor também. Aí me virei. É o que eu sempre falo, o dançarino, o brasileiro, na verdade, ele meio que ele empreende por necessidade. Isso. É aquilo, cara, eu preciso fazer isso aqui, e começa a fazer, né? Não é aquela pessoa que, tipo assim, não, que eu vou desenvolver uma ideia. Às vezes não, às vezes cai na tua mão, isso tu tem que fazer, irmão. Ou você não tem dinheiro para pagar os outros, é a mesma coisa. Eu faço arte hoje em dia, eu trabalho com audiovisual, mas é aquilo, eu fui aprendendo a fazer, né? É aquilo, eu precisava fazer um flyer. Pô, não tinha dinheiro para pagar alguém para fazer um flyer. Então eu vou fazer necessidade, né? Vou aprender a fazer um flyer. Não tinha Canva naquela época. Tem um Canva que bota lá. Pô, salva milhões de coisas. Até eu uso o Canva,
até uso Photoshop, essas coisas. Mas às vezes no Canva, às vezes eu tô viajando, celularzinho aqui, no Canva, um monte. Foi, né? Antigamente não tinha isso. Então, empreende por necessidade. E é esse caso aí. Abriu uma escola, não tem ninguém para dar aula, sou eu mesmo que tenho que dar aula. E teve uma coisa engraçada. Antes da gente vir, a gente fez um baile lá que meu aniversário foi. Eu passei meu aniversário aqui no Rio, né? E eu fiz um baile do meu aniversário antes de vir. E aí foi uma das alunas que me viu começando esse processo, que é a Silene. A Silene foi uma das alunas que me viram nesse início, sabe? E aí eu tinha muita dificuldade. Por quê? Uma coisa é você dançar, fazer as coisas, outra coisa é você estar lá na frente, Sim. dar o comando do movimento, pensar no tempo da música. Então, quando eu dava o comando, eu saía do ritmo. E aí, a Silene e outras alunas também, elas eram minhas parceiras. Eu mantenho o ritmo e tu dá o comando. E aí funcionava. Porque ou eu me concentrava em uma coisa ou eu me concentrava em outra. E foi assim, cara. Muito apoio dessas alunas maravilhosas. Algumas a gente não tem mais contato, outras ainda estão na dança. Ó, há 18 anos atrás, 13 anos atrás, a Silene já ainda estava começando a dançar e continua ainda na dança. E isso é muito bacana, né? Maneiro. Quais são os ritmos que você dança, cara? Que Belém é aquilo. Belém é o berço da dança. Belém ali, aquela parte, nossa, isso é muita cultura, dança. Qualquer lugar você tá dançando, é brega, é um pozinho. É bem É eclético bem lá. eclético, né? E quanto tempo quais são os ritmos que você dança? Então, ó, isso é uma coisa muito legal, porque eu vou falar sobre a nossa realidade aqui em Belém. Logo quando a gente começou, tinham poucas escolas, não tinham tantas escolas como tem hoje, mas as turmas eram de dança de salão. Não existia turma específica de alguma coisa. Pelo menos, Parecido aqui no Rio, né? Aqui no eu Rio, não sei como é. depois que a gente foi especializando as coisas. A gente estava no treino com o Rafael ontem, até estava falando sobre isso, né? Que antigamente tinha as escolas do Jaime, né? Que preparavam você para tudo. Você dançava todos os ritmos. Hoje a gente se especializa em tal ritmo. Tem gente que hoje entra na dança e escolhe um ritmo e fica só naquele ritmo. Aí acaba indo pros bailes, quando toca cortina, você não consegue dançar outros ritmos, né? Provavelmente era parecido lá. É assim, porque nós tivemos uma influência muito forte do Jaime Aroucha. Inclusive, há muitos anos atrás, teve uma filial do Jaime Aroucha lá, numa escola muito boa, que hoje é a Marina Bena Royce. Ela já foi Jaime Aroucha, e nós éramos muito influenciados por isso. E nós dançávamos todos os ritmos da dança de salão. Então, as turmas de dança de salão eram todos os ritmos. E só era pelo horário, 2 vezes. Hoje é engraçado, porque você vê nas escolas, tem vendido por horas, né? Você faz 4 horas lá em Belém, né? Sim. Você faz 6 horas por semana e você escolhe os horários lá. Lá era por vezes. 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na Aqui semana. ainda eu já fui em algumas escolas que era assim também. Você comprava tipo uma ficha, né, do dia, da hora, e você podia usar durante o mês, né? Hoje o modelo de quase todas as escolas estão sendo nesse sentido, né? Entendi. Algumas nem não fazem, mas a maioria está nesse sentido. E aí você via os horários, aí o professor escolhia o ritmo. Então nós tínhamos que dançar todos os ritmos. A minha geração ainda pegou uma geração onde a gente tinha que dançar todos os ritmos. Então, isso é muito importante. As pessoas não sabem. Todo podcast tem aqui que a gente fala sobre isso. Eu falo quando as pessoas não sabem o quanto isso é importante. Eu tava com o Lídio também, né? O Lídio que é da filial aqui do Jaime Aroucha da Tijuca. E eu falei isso pra ele. Eu falei, Lídio, que eles fazem um baile lá de Zouk, que é o Zouk Explosive, só que lá são três ambientes. Aí tem um ambiente de bachata, um ambiente de Zouk e dança de salão, que é na parte de baixo. E, cara, eu chego lá, eu me acabo na dança de salão. Aí, quando a sala fecha mais cedo, que eu vou lá pra cima, o pessoal, tu tava aqui no baile? Eu falo, pô, tava lá. Chego todo suado. O pessoal, o que aconteceu? Eu falo, cara, tava dançando, dança de salão, outros ritmos. O pessoal não entende a importância disso, né?
E é muito. Tinha um baile lá em Belém que reunia todas as escolas. Naquela época, antigamente, que não tinham tantas escolas. Mas era onde a gente se encontrava. Todos os professores, os alunos. Nós saímos das aulas, nós íamos para lá, para esse baile, que era o baile no subsolo de uma escola da escola do Júnior Carvalho, que é um dos professores mais antigos de Belém, que foi inclusive quem levou o Zouk brasileiro lá para o nosso estado lá. E a gente se reunia lá. E era uma época onde a gente dançava todos os ritmos. Então eu não saía do baile enquanto eu não dançasse um bolero, um soltinho, um zouk, um samba, então um brega, um forró. Então a gente tinha essas coisas. Agora, vale ressaltar que em Belém, além desses ritmos clássicos que nós temos no Brasil, né, samba, zouk, soltinho e tal, nós temos alguns ritmos que só dançam lá. Isso. Por exemplo, tem o brega, que é unânime, né, lá na região. Você põe brega, as pessoas saem dançando. E nós temos também o merengue também, que a influência lá é muito forte. E aí você coloca o merengue paraense, tem cúmbia paraense, e aí você tem mais esses ritmos ainda no meio da dança de salão. Então não é só esses ritmos que a gente vê no resto Mais das tradicionais, mais né? tradicionais. Aí tem esses outros ritmos também. Então a gente tinha que dançar tudo, né? Caraca, na moral, é muita cultura, cara. Eu falo para as pessoas, eu falo, galera, norte, nordeste, aquela parte ali é muita cultura, cara. É muita cultura. Eu fui pro Maranhão também, né? Fui dar as aulas lá no Maranhão. Chega no Maranhão, mano, é muita cultura. Tu sai à noite, vendo o pessoal dançando aquele reguezinho ali na pracinha e tu não vê isso no Rio de Janeiro, né? Tudo bem, tem o É o samba, samba tem que o é samba, forte. mas estou falando em questão de dança. Porque o samba, escutar, o cantar, até o samba no pé ali, o pessoal arriscar, beleza. Mas em questão de dança mesmo, dança 2, cara, eu acho que assim, Belém, Maranhão, até Fortaleza também, tem a parte ali que pega bastante isso aí. Forte na É dança. muito forte, cara, muito forte. Eu lembro lá em Belém, quando às vezes que eu fui, todo lugar tem, cara. É, Mas no Todo barzinho lugar. dele o pessoal Todo dançando, lugar. caramba, muito bom, muito bom. forte. Muito bom. Aquela área ali é surreal mesmo. Tu já escutou essa história do Evandro? Primeira vez que tu tá escutando. Não, já escutei. Já escutei. É legal, porque às vezes a gente convive com as pessoas e não escuta essas histórias assim, né? De tipo, como cresceu na dança, né? Já conheço toda a história dele. Ele fala muito, né? Já, desde o início que a gente se conheceu, ele já foi logo me dizendo, olha, passei por isso, isso e isso, e por isso que eu me considero mesmo uma café com leite, entendeu? Você só dança Zouk? Não, eu danço outros ritmos um pouquinho de samba, né? Tô treinando agora, a gente vai começar a treinar agora mais, né? Que ele viu que eu tenho um potencialzinho, aí, tô brincando. Mas eu danço brega, né? Eu gostaria de dançar tango, mas não danço tanto, eu só sei um pouquinho da base, bem pouca mesmo. Tango não sei Mas nada, é isso, cara. mas a minha paixão mesmo é o Zouk, né? É o Zouk. Me levou pra Foi esse ele que lado. te viciou, né? Foi, A primeira vez que ela me viu dançando foi num vídeo dançando Zouk, né? foi. Com a Isadora. Com a Isadora. Caraca, essa vez que a Isadora foi lá, não Foi, foi? 2017, se eu não me engano. Foi, 2017. Foi. Aí ela olhou assim, aí ela curtiu e comentou. Aí foi que eu olhei ela, assim, eu falei, eu já tinha olhado ela de longe. Eu já tinha olhado ela, eu falei, opa, ela comentou aqui, já é uma brecha pra conversar com ela. Foi aí que a gente começou a conversar. Maneiro, aí tá vendo? Aí ele viu um potencial em você e hoje tá aí arrasando. Eu falei, dancei com ela agora. Eu falei, nossa senhora, tipo, maneiro, gostei. É legal, porque assim, não é que assim, a gente cria expectativa ou deixa de criar expectativa, né? Mas quando a gente pega e dança e fala assim, não, diferente, né? Tipo, foi algo a mais do que a gente pensava. Eu falei, pô, maneiro. Porque eu tinha dançado com você, parabéns, dança muito. Obrigada. Show de bola. Vandrão, falar um pouquinho aqui, você falou aí de oportunidade, né? Falar um pouquinho do Aliança. Evandro aí é o cara que me levou a primeira vez para Belém do Pará, né? Isso daí eu sou muito grato a isso, muito obrigado mais uma vez por tudo isso. Na verdade, no outro dia eu tava pensando, até eu falei contigo do podcast, né? Eu tava pensando em algumas pessoas que me deram, assim, oportunidades. Que hoje eu tô aí, beleza, hoje eu tenho viagem o mundo, né? Tipo, várias histórias aí pelo mundo, mas tudo tem um começo.
E o começo foi com você, foi com algumas pessoas também que me levaram para o Sul, né? Tem aí o Flávio, que era do Zuki Motion, que me deu uma oportunidade lá no Sul. Teve o Rodolfo Queiles, que é de Curitiba também. O Rodolfo Queiles foi a primeira pessoa a me tirar do Rio de Janeiro. Ele acreditou, a gente estava com um projeto, que era o projeto Vitrine, foi o meu que foi para lá. Eu falei, Rodolfo, ó, a gente está com um projeto, cara. Pô, queremos mostrar nosso trabalho e tudo mais. Aí ele falou, não, cara, vem para cá que a gente vai arrumar um workshop aqui, tá tudo comigo, vambora. E a gente conseguiu, né, levar o nosso trabalho para lá. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, da sua visão, como é que foi o primeiro Aliança lá, né? Que eu lembro que entrei em contato com a Cindy, eu falei, pô, Cindy, a Cindy estava aqui, um pouco a gente podia fazer um trabalho, ela foi, passou o contato, a gente começou a conversar, e como é que foi isso para você, cara? Cara, E os frutos que isso causou, né? da mesma forma como você pensou sobre essas pessoas que foram importantes para você nesse processo, eu conversando com a Lala, parei e pensei a mesma coisa. E aí eu comecei a pensar nesse retrocesso, como foi para chegar hoje, como estamos, né? Então, a Cindy veio um ano antes, e aí falou de você, falou, "Pô, tem um professor muito bom, ele está pensando em fechar umas parcerias, vamos lá." E a gente começou a conversar, eu falei, bora fazer, porque eu sou empolgado, né? Vamos fazer. Aí a gente começamos a conversar, aí eu encontrei um outro empolgado. Eu não sei em que momento foi de um evento que íamos fazer com você, pro Aliança. Acho que foi sugestão tua. Cara, na verdade, se eu não me engano, a gente tava conversando e você perguntou do Aliança e o Rafael falou em sugerir fazer porque o Rafael já queria fazer o Aliança em outros estados. Ele já queria levar o evento, né, para Floripa, que era com a Nanda lá. Sim. E ele falou, cara, pô, podia fazer, não sei o quê, e foi onde você aderiu à ideia lá de fazer, né? E aí foi levou a gente. que levamos e foi. Até hoje, algumas pessoas colocam esse evento lá, o primeiro Aliança, como um dos maiores públicos que nós tivemos lá. Cara, tava muito Né? cheio. Eu lembro, era uma sala Tinha dividida. umas 80 pessoas naquele evento ali. Eu acho que tinha mais. E foi uma experiência muito, muito bacana, porque eu acho que não houve esse tipo de evento até então, né? De vários casais, um congresso. Eu acho que foi nesse primeiro que a gente ensaiou o Zuki Combat. Sim, foi o Né? primeiro, foi o primeiro. E ali foi Lá que um embrião do que hoje o Rafael está utilizando aqui. Que a gente pensou em fazer, vamos fazer um Jack and Jill. Ele falou, pô, tem que ter os direitos, aí tem que. Aí ele falou, não sei se ele já tinha isso na cabeça. Já tinha. E aí ele falou, vamos fazer um diferente. Aí foi lá. Já tinha, porque a história do combate, ela nasceu com os nossos treinos, né? O treino da companhia ali, que a gente fazia parte, que era o Bosch, eram os treinos que a gente fazia pro campeonato da Renata. Sim. Então a gente competia entre si, ali dentro do SEDAC, ali da sala principal. Os nossos treinos eram isso, a gente competia. E era aquilo, era combate mesmo. Na verdade, a gente chamava nem de combate, né? Porque era duelo. Sim. Vamos fazer um duelo. Aí a gente fazia os duelinhos lá. Era 3x3, 2x2, 4x4. Então a gente sempre tinha. O Rafael sempre teve na mente, pô, a gente podia levar essa parada mais a sério, entendeu? Aí veio o Jack and Jill, não podia usar o nome, né? Usar os direitos do Jack and Jill. Aí ele falou, pô, vamos fazer um combate. E era legal que tava na moda a música da Anitta, que era do combate. Começar o combate. Aí ele falou, não, vamos fazer um combate. Aí foi o primeiro. E eu lembro que foi assim, muito... Cara, vamos criar. Vai lá. Foi no meio do baile. Tu vai participar? Tu vai. Foi assim. Isso lá em Belém. Lá em Belém. No meio do evento a gente parou o baile e falou, bora fazer. Cara, e foi muito engraçado. E uma das coisas mais engraçadas que teve, quem ganhou foi na época a Isis, que era da minha equipe, e o Mike, que era da equipe de um outro professor lá, do Pedro Queiroz. Foi ele? Eu acho que foi o... Eu não lembro porque eu não sei que foi a Isis, não sei se foi o Márcio. Eu ainda não era dessa época. Isso. Que veio morar aqui no Rio depois. Isso. E eu não lembrava dele, ele veio falar comigo, porque eu que ganhei o combate lá, eu falei... então eles dois eram... E o Vinícius era da minha equipe também.
E aí ele começou a girar ela e ele não parou de girar ela. Aí ficou, a gente achava que ele ia parar de girar, ele não parou. Cara, E aí ficou. A mina já tava girando assim, ó. E aí eu acho que foi isso que deu um gás pra botarem nela, porque. é porque, foi na muito- verdade, o Rafael meio que deu um empate. O Rafael deu um pacote para os dois casais que estavam disputando a final. Verdade. Aí ele verdade. deu o pacote do evento e tudo mais, para vir pro Rio, que já ia ter o Aliança Aliança aí. do ano seguinte, que ia Sim. ser aqui do Rio. Caraca, foi muito engraçado. E o Vinícius, quando eu falei pra ele, eu falei, pô, cara, não lembro. É muita gente pra lembrar, né? Aí ele, caraca, olha o vídeo. Aí mostrou o vídeo dele girando a menina. Ela no final, assim, ó. Mas a gente achava que ela ia cair, porque ela ficou assim, ó. Ela não deitou. Ela não caiu. E ela... Cara, ela não caiu, ela sustentou. E a gente. "É". Aí quando ele terminou de girar, que ele finalizou, geral, invadiu a pista, nossa senhora. Não, foi muito bom. Cara, foi maneiro. A gente tentou aplicar também. Foi de Belém, aí depois veio de Floripa, a gente fez um em Floripa também. Show também. Mas não foi a mesma coisa. É. Aquele ali foi improvisado e o improviso, tipo, Que deu certo. foi né? top. Foi Ficou muito legal. maneiro, foi muito maneiro. Caraca, aí, aquele aliança foi muito maneiro. Eu fui com a E- Carol, que a Foi. Carol era minha parceira na época, eu morava em Belém. E nossa Era conterrânea, isso, né? era Da Paracice. Aí ela, quando eu falei pra ela, pô, e foi o nosso primeiro evento. Sim. Aí eu falei pra ela, a gente vai pra Belém. Aí ela, mentira, eu falei, sério? Ela foi antes. E ela já tava. Ela foi antes pra visitar a família, ficou acho que uns 4, 5 dias antes. Aí depois que nós chegamos lá, caraca, aquele evento foi top demais, velho. Fechou. Primeira vez em Belém do Pará. Te levou mais um depois, aí você já. Teve um que foi o que o Raul foi, não foi? Isso, que foi o segundo. Foi o segundo. Depois foi só com a Isadora, se eu não me engano. Aí. E esse depois do Aliança foi só com a Isadora. Porque a gente nesse processo da gente pensar no Zuc, porque a gente vinha para o Rio e aí sentia que precisava alguma coisa em Belém, diferente, né? Porque nós tínhamos aquele padrão de professor de tudão, e aí a gente ficava. Nós não tínhamos professores de Zuc em Belém, nós tínhamos professores de dança de salão. E a gente vários professores começaram a estudar mais o ritmo que queria desenvolver, né? Foi nesse processo que a gente conseguiu ver nós conseguimos ter uma visibilidade, né? Quando a gente começou a focar muito. Sim, especializar. A gente coisas. começamos a nos especializar. Então, o Rolon teve muito êxito nesse processo dele com o samba, o Sidney Teixeira e a Ariane no bolero e no tango, nós tivemos no Zuc, o Pedro também no samba. Então a gente começou a ter essa visibilidade, mas porque a gente começou a focar muito, né? Não deixamos de dar as outras aulas, mas a gente começou a focar bastante. Então quando eu vinha pro Rio nesse processo de desenvolver o Zuc e eu olhava para Belém, eu falei, a gente precisa de alguma coisa. Isso antes do Aliança, antes de levar o Aliança. Foi aí que você começou a focar nos Zucs. Aí foi aí que eu comecei a focar no Zuc, porque era uma coisa que eu sempre amei. O primeiro dia que eu entrei na escola, na Cabanos, que foi onde eu comecei, tava tocando Zuc. E eu me encantei com aquela música, com aquela dança. E aí, só que a gente estava no processo lá na escola do samba. Então... E o meu primeiro mestre, que foi o Theo, ele gostava de bolero e tango. Então eu estudava soltinho, a gente estudava tudo, né? E eu deixei o Zuc por último. Aí quando eu realmente fui montar minha escola, eu comecei a dar os primeiros passos. Mas o mercado, ele não me permitia ficar no Zuc. Sim. Porque a gente tinha uma dificuldade muito grande lá. Então, quase não se tocava Zuc nos bailes. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande. Era... um professor, o Antônio Coimbra, que já desenvolvia o Zuc também, ele fazia uns bailes de Zuc, que era o Zuc Night, dava sempre um público mais jovem, né? Porque os idosos olhavam o Zuc e difícil. E aí Esses movimentos de cabeça. de cabeça. Mas hoje não, tô ficando na aliança lá. Quantos idosos tinham lá? Idosos tinham assim, galera da terceira idade. Né? Eu tenho uma aluna que ela é a Zuqueira de Belém, que ela tem idade, né? E ela se orgulha disso, né? Então a gente foi quebrando algumas coisas quanto a isso. E aí a gente começou a pensar como é que a gente ia trazer essa experiência para Belém, né?
E aí foi que a gente começou, a gente criou, eu e o Johnny, nós nos juntamos e criamos a Ciazuki Belém, né? Que foi a que organizou muitas coisas depois. E onde saíram outros profissionais, né, que hoje estão no mercado, começaram nessa CIA. E aí as coisas foram aumentando, foram aumentando, foram aumentando. Hoje nós temos um público muito grande lá, de profissionais, de pessoas, o nível aumentou, nós começamos a levar, não só a gente, como os outros profissionais que começaram também a viajar, como o Johnny, como a Lívia e o Lohan, começaram a trazer essa experiência para Belém e a gente acredita que as coisas deram um salto muito positivo em Belém. Graças a Deus. É aquilo, é um trabalho, né? Sim. É aquilo, tu vai galgando ali aos pouquinhos, tu vai aos pouquinhos, tu vai conseguindo ter notoriedade nas coisas, trazer mais experiências, né? Esse lance de você levar profissionais de fora sempre é bom, cara, sempre é bom. Até para cá pro Rio, trazer pessoas de fora para vir pro Rio, dá uma visão diferente do que a gente faz, de como é a dança fora também, né? Porque assim, às vezes a gente fica naquela, aqui é Rio de Janeiro, beleza, né? Ou então São Paulo, São Paulo. Mas quando chega um profissional diferente, com uma visão diferente, aquilo soma para o lugar, agrega para o lugar, entendeu? Então, por mais que vocês já tivessem lá a dança muito forte, levar esses profissionais até especializados, né? Eu acho que dá um up. É Então, importante porque a gente ganha mais espaço, né? Mais visibilidade para aquele ritmo, né? Que não tem tanta, o que as pessoas acham que é difícil. Isso é muito importante pra gente. Sim, e os outros profissionais também começam a conhecer vocês. Isso Conhecer vocês e lembrar de vocês, tipo, pô, tem aquele casal que é de lá de Belém e tudo mais, pô, quem sabe tem eventos mais da região de vocês ali, né, para poder agregar. É isso, cara. E sempre foi uma forma também de nós nos atualizarmos. Então, nós sempre tivemos duas maneiras que a gente buscava se atualizar. Ou a gente levava profissionais para Belém e se atualizar. Essa era a forma mais financeiramente viável para a gente, porque o evento pagava a ida para o profissional e nós estávamos com aquele profissional para nos atualizarmos. E a outra maneira é vir para um evento, para um congresso, começar a pegar informações. Então, essas eram as maneiras que a gente tinha. Acho que nós fomos uma das escolas lá que mais levaram profissionais. E não só do que a gente gosta como o Zuki, mas todos os ritmos. Samba, eu lembro que você falou que tinha bastante gente de samba que era lá. A gente já levou o Bolacha, já levamos na salsa Karine Moraes e Rafael Barros, em parceria com o salseiro de Belém, que é o Jean Patrick. Jean, cara, eu conheci Jean, na moral, Jean destrói, velho. Aquele moleque dança demais, cara. Talentoso, Jean. Ele dança muito, cara, mó gente boa. Muita gente fina, muita gente fina. Eu conheci ele no Maranhão. Eu lembro que eu dei aula lá, ele deu aula lá. Cara, aquele moleque dança muito, cara. Muito engraçado, porque às vezes, eu sempre pensei muito também no mercado. Assim que o Jean saiu da escola onde ele começou, que era uma escola muito tradicional em Belém, que é o Aderson Campos, ele estava no funkeado. E aí ele dançava funkeado, e eu acho que era o ritmo que ele estava desenvolvendo. Eu falei, olha, procura uma área que não tem muita gente desenvolvendo, né? E aí eu falei, por que tu não pensa um pouco na salsa? E aí a gente não tava com muitos profissionais de salsa em Belém, né? Tava muito baixo, alguns saindo, a gente não via muito isso em baile. E aí ele começou a analisar, e aí começou a estudar. Cara, ele foi estudando, ele viajava para não sei para onde, ele teve os mestres dele, e ele fez uma escolha que hoje ele é uma referência nesse gênero. Cara, Nossa, lá e no Brasil. Ele ganhou alguns campeonatos? Ganhou internacional, cara. Então, assim, olha como é o poder da escolha de você pensar no mercado também, né? Então, talvez se ficasse no samba não tivesse toda essa repercussão que ele tem hoje na salsa, né? O samba é muito difícil, cara. Por que o samba é muito difícil? Por mais que a música samba seja muito conhecida, ela não é muito tocada. Né? E a dança muito menos. O samba no pé é muito mais famoso do que o samba gafieira em si. Verdade.
Então acaba que, pô, você sair dali, ainda mais de um estado que não é a referência daquilo ali, vir para o Rio de Janeiro, tentar ganhar aquilo ali, né, sem vir para o Rio de Janeiro, é muito difícil. É muito difícil. Não é impossível, Sim. mas eu ainda acho o mercado do samba muito escasso. Muito É. escasso, até para os profissionais daqui mesmo. Eu vejo hoje os profissionais daqui que soam para ter assim, ganhar um bom dinheiro com o samba, né? Ter uma regularidade de aulas, tanto de turma quanto particular, entendeu? Quantos eventos fora que são levados, é muito difícil. É. A salsa já, mano, é mundial, mano. É, A salsa. eu não sei como é que tá agora, mas teve um ano que a Karine Moraes já falava que o ritmo mais dançado no mundo era a salsa. É a Não salsa. sei se ainda Salsa está. bachata, se eu não me engano, salsa bachata e kizomba. Então, assim, ele tem um mercado O aí. último podcast que teve aqui, e foi com o William e com o Duda, e o William, ele é de Stuttgart, na Alemanha, e ele fala que tem festival lá, cara, que é festival, assim, em arquipélagos, que dá mais de 20 mil pessoas. Caramba. Outra coisa, né, cara? Irmão, de chegar a 20 mil pessoas no evento, pô, tem evento lá fora que dá 4 mil pessoas numa sala de aula. Cara, É um palco no meio e querendo dar é a gente. Então é muito forte, muito forte. E o samba é regional. é. Samba é regional. Então é muito interessante a gente ver esse cenário que a gente foi galgando, né? Com os profissionais competentes sendo reconhecidos nacionalmente e internacionalmente também, mas às vezes a gente é criticado, porque nós somos professores de dança de salão, aí de repente você se dedica a né? Isso gera algumas situações. Por exemplo, a gente desenvolveu o Zouk. Então, pessoas que saíram lá da escola, dos projetos que eu desenvolvia, começaram a desenvolver as coisas. Então, começaram a fazer baile, o público aumentou. Então, hoje, você faz um baile de Zouk em Belém. Antigamente, era difícil você fazer, né? Era muito difícil por essa cobrança que as pessoas tinham, e a gente não tinha tantas pessoas dançando realmente Zouk. Então hoje, e aí tem tem o outro lado de as pessoas estarem acostumadas com o baile de dança de salão em Belém, que era só isso que basicamente nós tínhamos, um ou outro baile específico que você tinha, mas era muito difícil, e as pessoas cobrarem isso. Por exemplo, você falou de algumas pessoas já começarem no ritmo e quase não dançarem o outro. Então você tem hoje uma geração que não dança outros ritmos, que só dança o Zouk ou samba. E aí isso gera algumas coisas de comentários, de conversa. Eu fui um pouco criticado porque eu era da dança de salão. Criticado não, cobrado assim. Pô, vai deixar o bolero, vai deixar o samba, né? Vai ficar só no Zouk. E assim, a gente tem muitas coisas boas que a gente escolheu, né? Muitas coisas boas. Quando eu comecei eu comecei a conversar com alguns professores lá. E aí eu perguntei qual era a opinião deles quanto a isso, de professor especialista e o professor que dá aula de tudo. Alguns diziam que esse era o caminho, né? De você desenvolver o profissional já naquele gênero. Isso gera uma técnica muito mais aflorada daquilo. Você consegue realmente entender aquilo. E outro disse que não teria um mercado em Belém para isso. Assim, como é que você vai dar aula só de Zouk se o forte lá é brega? Toda esquina tem brega. Então, assim, há sempre dois caminhos aí, né? Por exemplo, a nossa escola é uma escola referência em Zouk. Nós temos quatro horários de Zouk, né? Mas a gente não deixa de ter brega. A gente sabe que é a porta de entrada de muita gente na dança, é o brega, né? Mas Vai num ritmo, agrega o outro. vai agregando, mas a gente foca no Zouk porque a gente sabe que as pessoas precisam conhecer essa dança. Então, às vezes, o que é mais divulgado é o brega. E as pessoas não conhecem o Zouk. Então, a gente está nessa briga de divulgar. A gente está gravando alguns vídeos com alguns profissionais de Belém, daqui do Rio, dançando Zouk e brega. Eu vi com a Luana e com o Jota. Com a Luana, nós vamos gravar com a Isadora e o Ian.
a gente quer gravar com o Michel e a Gabi. Pô, vamos marcar, tem que ter horário, mas. A gente é mais difícil que a gente já não vai ficar muito tempo aqui. Cara, amanhã vocês estão. Amanhã eu acho que eu tenho que falar com a Gabi. A gente vamos combinar. Que é muito legal. E as pessoas estão se identificando, olhando, nossa, que legal! E a gente precisa divulgar o Zuki, né? E a gente tem esse processo aí para caminhar. Maneiro, cara. É assim, é aquilo, é o processo. Isso vocês estão falando de Belém, mas é a mesma coisa que acontece no Rio. Uhum. O Zuki hoje realmente aqui, assim, é muito forte. Muito forte. Por exemplo, tu vai pra bailes e, cara, lota. Entendeu? Hoje a gente consegue botar aí, sei lá, 200, 300 pessoas num baile de Zuki aqui no Rio. Mas não é qualquer baile. Não é tipo assim, no final de semana. Não, são bailes, tipo assim, específicos. Por Sim. exemplo, o CIB é um baile que hoje. Pô, um CIB bom dá 400 pessoas. Entendeu? Um CIB assim, mais ou menos deve dar umas 200. Então, tem o baile do boliche hoje, que é na Barra, que assim, também deve dar umas 200, 300 pessoas naquele baile ali. Né? Teve um baile que foi sábado agora, que foi um tal de Zuki, que também foi muito bom. Devia ter umas 80, 90 pessoas ali dentro. Pô, na minha prática, a gente tem uma prática. Quarta-feira vai ter, não sei se vocês vão embora antes, mas vai ter a prática lá. E, pô, a gente chega a botar 60, 70 pessoas numa prática de Bacana. turma. Uhum. Entendeu? Mas é aquilo, tem que ter a porta de entrada. Geralmente são pessoas que vêm de outros ritmos. Pessoas já dançam forró, mas, pô, queria saber como é que é o Zuki, aí vem. Pô, já dança de salão, queria saber como é que é o Zuki, aí vem. Então é muito mais difícil você pegar uma pessoa, tipo assim, viu o Zuki e quero dançar. É verdade. É muito mais difícil. Então tem que ter as outras danças. Tem a dança de salão antes, tem que ter. Porque realmente, um professor viver só do Zuki ou uma escola que vive só do Zuki, não tem. Não tem. O professor até pode, né? Porque, por exemplo, eu como professor posso dar cursos. Eu tenho minhas turmas aqui com a Gabi, né? Mas aí tem a escola Ramalhos, por exemplo. A gente foi e deu um curso lá na Ramalhos. 3 meses. Beleza. Aí depois da Ramalhos, a gente abre outro curso. A gente consegue ir galgando assim de escola em escola. Mas sem a dança de salão, acho que uma escola não vive. Não tem como. Não sobrevive, é verdade. Porque ainda é um público muito forte. Ainda é a maior. Quer ver uma coisa que lota se tu abrir uma turma? Forró, mano. O SEDAC era referência em Zuki, né? Era não, continua sendo, só o espaço físico se desfez. Mas as turmas de forró lotava, cara. Lotava. É igual a nossa, é Zuki, mas se você colocar uma turma de brega lá, vai lotar, vai encher. Né? A gente fica nessa dúvida. A gente trabalha a mídia no Zuki ou a gente trabalha a mídia no brega? E aí a gente está tentando conciliar muito essas duas coisas para que a gente continue desenvolvendo o trabalho com o Zuki. Umas coisas que estão acontecendo muito, e eu já vi algumas coisas mudarem de alguns tempinhos para cá. As escolas estão focando muito mais em brega. Então, escolas tradicionais que eram referências em ritmos clássicos, que a gente chama lá em clássico, né? Samba, Zuki, elas focam, a mídia está muito forte no brega e os outros ritmos, eles ficam meio paradinhos, assim. Então, isso me preocupa muito, porque a manutenção que a gente faz nesses outros ritmos, que antes eram o que a gente fazia mais, então fazemos muito workshop de Zuki, muito workshop de bolero, muito workshop de samba, então aquela manutenção naquela dança, as pessoas iam gerando mais interesse naqueles ritmos, era muito maior. De um tempo para cá, as pessoas focaram mais no brega, bailes com bandas que tocam brega, isso ficou muito mais marcante de alguns meses para cá, né? Depois da pandemia. Eu já estava antes e intensificou pós-pandemia. E aí isso gera uma preocupação na minha visão. E o processo com o Zuki? Se eu deixar de dar aula de Zuki, a minha escola que é referência em Zuki, e focar no brega, que é o que vai me dar em turma financeiramente mais estável, como é que fica a minha manutenção no Zuki? E a gente analisou muito isso. Então, eu falei, não tem como a gente perder esse processo que a gente fez de alguns anos atrás. É a minha paixão, mas a gente vai ter esse processo com o brega, mas sem deixar de ter
com os outros Lá na sua brasileiros. escola, quem dá aula? Só você? Tem muitas pessoas? Tem, nós temos outros professores lá. Eu assumi quase todas as turmas nos dias que eu estou na escola, que é segunda, quarta e sábado. E estou montando aí, graças a Deus, as coisas cresceram muito, porque a gente mudou recente para esse local que nós estamos. E a gente está com um salão muito bacana lá. E começou a lotar, a gente está colocando outros ritmos também. Mas graças a Deus, nossas turmas de Zouk estão indo muito bem. É uma sala só? Nós temos uma sala pequena e aí cresceu muito, não dava mais nessa sala, nós passamos para um auditório pequeno. Aí ficou pequeno também e a gente passou para um salão lá, Aí. que é um dos maiores salões que tem lá de Belém. Então, graças a Deus as coisas estão melhorando. Mas a gente faz esse paralelo, né? É. Com brega, com A forró. gente nunca abandona, assim, os outros ritmos, até porque a gente é cobrada, sabe? Os alunos chegam e falam assim, mas e o bolero? Quando é que vai ter o bolero? Quando é que vai ter o forró? Então a gente sempre tem que manter esses ritmos na grade. Não, assim, é importante ter, acho que é importante, mas a galera tem que ver vocês como referência no Zouk. Isso é importante. É a mesma coisa, o pessoal fala, pô, tu dança bolero, danço, mas minha especialidade é Zouk. Quando eu falo que assim, você faz o quê? Sou professor de dança de salão. Você é professor de Zouk? Sim, sou professor de dança de salão com especialidade em Zouk. É isso. Então tem que ter essa diferenciação das pessoas olharem para vocês e falarem, pô, cara, eles são do Zouk, não são do brega. Mas nada impede de vocês darem aula em outros ritmos. E eu sempre tenho uma preocupação de estar atualizado. Eu não sou professor hoje de bolero, especialista, né? Eu não sou especialista em bolero. Eu acho que no samba eu ainda sou, eu nunca deixei o samba, mas eu sei que a responsabilidade que eu tenho com o Zouk, né? Então acaba que o nosso foco acaba virando o Zouk. Mas eu não deixo de me atualizar em todos os outros ritmos que eu vou ministrar na minha grade de aula. Eu dou aula de bolero, eu dou aula de samba, eu tento dar aula de bachata, de brega, de forró. Então eu vou sempre me atualizando com os professores. Nós viemos aqui, nós fomos na Caxanga, lá em Belém eu sempre vou vendo uma aula com os professores que são especialistas naquilo, porque eu não quero falar besteira, eu sempre tenho essa preocupação. É isso. E tem uma coisa muito interessante nessa nossa atualização, que eu vim do bolero, do tango e do samba. Então a gente tem uma conexão muito forte na parte superior do tronco. E o Zouk é na parte inferior. E aí eu conto isso pra Isadora. E aí ela que falou, Evandro, cara, não tem corpo de Zouk, cara. Eu já era professor de Zouk, né? Ela falou, pô, tua estrutura de samba, de bolero, de tango aí. Eu falei, mesmo? E eu não parava pra pensar nessas coisas. Porque você acaba estruturando daqueles ritmos que você desenvolve. Então, daí vai a importância de você ter um especialista. Então, eu sou especialista, então eu já sei quais são as bases e as estruturas que eu preciso ter desde o início daquele aluno. Para que ele não fique com essa, pô, ele dança azul, mas tá com um corpo de bolero. Ou vice-versa. Né? Então você já identifica a pessoa que desenvolve aquele ritmo pela vivência corporal que ela vai ter. Sim, com certeza. E o Zouk tem muito isso. O Zouk tem muito isso. Tu vê que é aquele corpo mais molinho, mais flexível, que consegue fazer as ondulações, movimentação de cabeça. Quando a pessoa não é do Zouk, vê que ela é toda durinha. É outro estrutura, cara. Que assim, né? Não consegue desenvolver. Mas é aquilo também, é vivência, né? O que dá isso é a vivência. Então, desde o momento que você vai vivenciando aquilo, você vai ganhando o corpo da parada. É uma coisa que eu falo muito, a diferença da vivência. Porque as pessoas falam que assim, por exemplo, vou lá para Belém do Pará. Beleza, chego em Belém e vou aprender o brega. Eu posso até aprender o brega ali, posso aprender a dançar. Mas a vivência, parceiro, eu vou ter que morar lá. Eu só vou ganhar se eu estiver lá. É a mesma coisa, meu sotaque aqui, né? O pessoal olha para mim e fala, pô, tu é carioca. Como é que tu sabe? Como é que tu sabe? A pessoa já sabe que eu sou carioca. Porque é a vivência aqui, muitos anos vivendo, sabe? Como é que o sotaque é diferente, né? O jeito de falar, o jeito de andar. Então, o gringo, quando ele vem pra cá, isso é muito interessante porque os que mais desenvolvem são as pessoas que ficam morando aqui um tempo.
morando. Por isso que a gente vai pra Europa, lá a gente fica assim, porra, esse baile aqui. Ou então, pô, que a galera, tu quer que a galera pegue aquele quadril, né, que a gente mexe e a galera não mexe. E aí tu fica, pô, por quê? Tem que ter a vivência. É, Se não tiver a vivência, cara, já era. Aí provavelmente é isso que aconteceu com você. Tava com um corpo de vivência de outras de danças. outras danças. Porque a gente dançava tudo, né? Principalmente esses ritmos que eu falei, bolero, tango e samba, que eram minhas influências. E aí eu fui se construir, eu e o Johnny, na verdade, não levei só essa porrada sozinho. O Johnny teve a mesma situação também. Johnny é engraçado, Johnny. mano. Na moral, Johnny. Uma figura. Você não tinha uma associação, né? Presidente, um era Tenho, presidente. Cara, Eu O sou. Evandro tem esse cargo aí de presidente. O que acontece? Nós temos a Associação Paraense de Dança de Salão. Inclusive, eu estou atualmente como presidente, só que ela está inativa. Por vários fatores. Teve a pandemia, e aí Como foi esse lance da pandemia lá, cara? Foi tenso, né? muito Mas tenso. todo lugar foi tenso, né? Muito Meu Deus do tenso. céu. Foi bem difícil, porque eu acho que a pandemia, eu só posso falar pela nossa realidade lá. Ela modificou muito algumas estruturas em Belém, que eu acho que intensificou, acho que essa estrutura. E a pandemia aflorou. Nós sempre tivemos muita parceria, assim, entre um professor e outro, né? A minha geração é uma geração que a gente tem muito respeito, mesmo que não concorde com o posicionamento do outro, mas a gente tem um respeito um pelo outro profissional. Quando nós nos vimos na pandemia, e a gente sempre fechava parceria, pô, vem no meu baile. Antigamente todo mundo tocava. E aí um convidava o outro para tocar no seu baile, e aí tentava aí levava os alunos, Sim, sabe? fazer aquela troca. Sempre importante. tivemos isso. Quando teve a pandemia, a gente se viu sozinho, né? Ou eu crio o meu conteúdo aqui para eu vender com os meus alunos, ou a gente não vai sobreviver, né? E foi muito difícil. Então, a gente tinha acabado de fazer um investimento num imóvel lá. E assim, eu me quebrei, não tinha reserva, não tinha nada. Assim, eu me quebrei. Tinha outros professores na mesma situação. Por exemplo, o Julien e a Aline, que são dois profissionais muito queridos em Belém, tinham acabado de abrir a escola deles. Assim, um mês eles abriram, no outro mês entrou a pandemia. Então, esse feito investimento na escola de aluguel foi bem difícil, né? E eu estava, na época, acabando de assumir o cargo de presidente. E assim, e aí, Evandro, o que a gente vai fazer? Aí eu ficava, nesse início, eu fiquei tentando ligar para os professores, e aí, como é que vocês estão? Pô, tá difícil. Eu vi o desespero, assim, de muitos professores. E a gente não tinha o que fazer, né? Então, a gente começou a conversar, a dar algumas instruções de algumas pessoas que fizeram os cursos online, turma online, né? As Sim. pessoas foram se desenvolvendo. E a gente, graças a Deus, nós tivemos um papel muito importante na liberação das escolas em Belém. Até então, nós éramos a única instituição voltada para dança. Não Sim. existia uma outra instituição. Porque nós fomos os primeiros a parar, a última a voltar, né? Exatamente. Quando as academias se uniram e aí conseguiram um decreto para elas voltarem. Só que nesse decreto não tinha nada mencionando escola de dança. Ou seja, nós não podíamos abrir as escolas, né? E aí, ainda mais dança de salão, que é contato, né? E aí a gente começou, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer. Começamos a conversar. Através da associação de muitos contatos, nós conseguimos uma audiência com o prefeito Bom. para que eles pudessem escutar a gente, que a gente tinha uma demanda e que a gente podia se adaptar a uma nova realidade. Naquele início, abrir a escola, mas não dançar junto. Fazer exercício solto, mas que pudesse ter na escola. Então a gente teve um trabalho, a gente conseguiu montar um documento com as orientações que tinham que ser feitas nas escolas. Fizemos toda uma programação e, graças a Deus, as coisas saíram. E aí conseguimos o decreto para que as escolas de dança fossem fazer. E é interessante que nós temos algumas escolas muito grandes de balé clássico lá em Belém. E elas não conseguiram fazer. Caraca. Mesmo com Então, o que acontece? Elas tiveram que
pegar a parceria com a associação para que a gente pudesse Também representar elas. representar elas também, porque hoje nós temos um colegiado lá muito forte, muito representativo, mas naquela altura ele ainda estava muito no início. E a gente conseguiu muito resultado nisso, né? Então, Maneiro, cara. Isso daí é um ponto pra dança de salão. pelo menos um, Porque né? geralmente é aquilo, né? Não, as danças clássicas, a Elas- galera são. E a gente conseguiu vir por baixo ali e ajudar eles ali, né? Isso daí é maneiro. Aqui no Rio foi tenso também, mas aqui a gente tem o sindicato, É um sindicato. né? Tem o sindicato dos personagens de dança do Rio de Janeiro, onde também tem a parte das escolas ali dentro. Então era tudo regido pelo sindicato. E assim, são nomes grandes, Jaime, Carlinhos, entendeu? Que conseguem trazer aquilo ali. E é junto também com as danças clássicas do Sim, sindicato. Então não é só dança de salão. A gente tem as Essa é a dificuldade que nós temos lá, que é reunir todas as áreas da dança para o sindicato. o sindicato ele é bem legal. Tu tira o DRT, tudo certinho. Tiver, por exemplo, esse lance do trabalhar na Globo aí, né? Tu tem que ter o DRT tudo bonitinho. Sim. E você tira pelo sindicato. Tira pelo sindicato. Uhum. Porque tem que ser tudo certinho. E Mas- eles conseguiram. Não é que conseguiram, né? A gente era tudo regido por eles. As escolas, por exemplo, tinha algum problema. Ia até eles, que eles direcionavam certinho o que tinha que fazer e tudo. Lá a gente não tem, né? Algumas pessoas dizem que a associação ela não tem esse poder de organizar essas coisas. Nós temos uma fala, mas o sindicato realmente teria o sindicato da educação física que queria organizar as coisas da dança, mas aí não é uma área da educação Por que tu não abre o física. sindicato? O negócio é sinistro, cara. Eu aproveito Empreendedor. esse Vamos abrir o espaço. sindicato. Eu aproveito esse espaço Uma pressãozinha. para o que acontece? A nossa associação ela está parada porque não tem ninguém que queira assumir. Entende? Então, assim, só está eu e a Lívia, que é a Lívia Paixão, que é a vice, e não tem mais ninguém no cargo. E ninguém quer assumir. Que é muito trabalho, é de graça, e aí é bem complicado. Então, a gente está tentando conversar com alguns outros professores para ver se a gente reativa a associação, que é muito importante, cara. De repente, através da associação, do colegiado, a gente tentar um sindicato mais para frente. Tudo dá trabalho, mano. Ninguém quer. Mas eu vou te dizer uma coisa que é importante. Aquilo que ninguém quer fazer é o que a gente tem que fazer. Que é aquilo que vai dar resultado pra gente. Porque, por exemplo, hoje ninguém quer trabalho, é de graça, não recebe, mas é o que dá resultado. É o que traz. Porque quando surgir uma oportunidade, quem está preparado vai receber aquela oportunidade. Então é aquilo. Continua, mano. Continua. Não para não, porque é importante para você, é importante para o teu estado, é importante para as pessoas que estão ali. E chega uma hora o reconhecimento vem. Uma hora você vai ser reconhecido por aquilo ali, tipo, pô, o cara tá ali, tá batalhando, entendeu? Ou alguém vai te ver e vai te chamar para outro lugar. Porque tem que ter. Tem que ter. Às vezes a gente faz as coisas na dança, não só na dança, né? Na vida inteira e aquilo lá, não sou remunerado, não tem. Mas, mano, chega uma hora que deu um boom ali, tu não sabe, as pessoas, pô, fulano deu nada, mano. Tu vem trabalhando ali, ó. Bom. Esse caso da liberação das escolas na época da pandemia mostra o quanto é importante nós termos uma associação. Sim. Né? Ter um órgão que represente a nossa classe. Talvez se não tivesse ali, ia ser muito mais difícil a reabertura das escolas lá em Belém. Né? Então, é muito, muito importante. Top demais. Hoje, então, escola, tá aí, tudo certinho. Graças a Deus. Tá bombando, então. Graças a Deus. Bombando. Tá, graças a Deus. Eu quero ir lá conhecer, vou lá em Belém conhecer a escola do Evandrão. Show de bola. E a parceria de vocês, cara? Como é que surgiu? Como é que foi? Fala pra mim. Aí eu tava sem O parceiro. Evandro agora começa. Vai, como foi? Eu vim com a Cindy, né? Nós nos apresentamos uma coreografia, inclusive, eu aproveito essa oportunidade. O Michel foi uma pessoa que me ajudou muito na minha coreografia. Foi lá no Lídio. Que foi no Lídio. E a gente ficou na tua casa, né? A gente ficou nesse processo. Aí, sempre que tinha um tempinho, tu ia lá,
bora ajustar isso, vamos ajustar isso aqui, não sei o quê. E a gente conseguiu apresentar e teve uma repercussão muito boa, não só lá em Belém, mas aqui também, porque foi um show legal, né? Que as pessoas não imaginam que alguém de Belém possa ter um show, né? Alguém afastado da onde é o fervo, como diria o Rafael, né? E aí a gente teve uma repercussão. E aí a gente veio 2 anos, se eu não me engano, eu e a Cindy. Aí no primeiro ela engravidou. Aí eu pego assim, de poxa. Aí ela infelizmente perdeu. Aí começamos a parceria Ele novamente. é Começamos a parceria novamente. Aí ela engravidou. grávida de novo. Ah, sim, tu tá de sacanagem comigo, não pode, cara. E aí é todo um processo de investimento que a gente faz, vir pra cá, treina, é todo esse processo que a gente tem pra ela depois Mas é o que eu falo. É o investimento, mas uma hora chega, pô. Exatamente. É porque a gente pensa que aquele tempo perdeu, né? É. Tipo assim, pô, vim aqui, fiz tudo, pô, perdi aquilo. Não, É. cara, perdeu não. Ah, Fica guardado. não, eu acho que isso deu muito resultado pra mim. Mas, por exemplo, ela teve que interromper esse processo, Diz né? assim, já quebrou o processo que eles estavam, né? Avançando, aí quebrou. E a gente era muito voltado para ela porque eu pensava, eu preciso que eu sei passar os movimentos, mas eu preciso que uma conduzida passe isso também. Então era. E aí, quando ela não conseguiu no processo, aí eu tive mais dificuldade, né? E aí depois eu tentei outras parceiras, tentei. Só que eu nunca quis que a minha namorada fosse a minha parceira. Porque era uma. Brigava, né? Cara, é muito engraçado isso. Ainda briguei. E aí eu não queria de jeito nenhum. Então nós começamos a nos envolver e eu estava avaliando. Estava no início da Ciazuki, né? E aí tinha várias meninas lá que eu tava olhando. A Ana foi uma das meninas que eu comecei a treinar. E ela, durante um tempo, ela foi minha parceira. E aí depois que a gente desfez a parceria, eu fiquei treinando com a Lara, que tava lá, né? Principalmente. Já tá aqui, né? Já tô aqui, Já tá aqui. Acho que eu vou aproveitar. E na pandemia, a pandemia não tinha ninguém. Ou era ela, ou não, né? E aí foi que a gente intensificou. Aí eu acho que eu fiz uma viagem pro Foi. Ryuzuki Congress, né? Só que aí eu fiz sozinho, não tinha parceira. E aí, quando eu voltei, eu falei, vou treinar ela. Aí comecei a treinar, passar. E aí deu certo. Deu certo. Tá dando certo até agora. Tá dando certo. É complicado. É igual eu e a Gabi. Porque, tipo assim, a gente teve um relacionamento há um tempo atrás, eu e a Gabi, né? E eu falava assim, não vou ter nada com a Gabi. Parceria não, ela era parceira do Thiago na época, falava, tá ótimo e tal. Aí quando eles terminaram a parceria, era engraçado, porque eu tava sem parceira também, e eu não tinha, assim, eu perdia trabalhos, que o pessoal ficava, pô, você vem com quem? Eu falei, pô, não tô sem parceira. Queria um show. Eu queria um show, eu queria, tipo, algo mais completo, aí acabava não levando pra esse... por causa disso. Aí o Rafael chegou pra mim e falou, cara, por que você não monta um trabalho coreográfico com a Gabi, né? E que se perguntarem, chegarem e falaram, não, eu tô dançando com a Gabi, mas monta parceria. Só, cara, não tem como. Não tem como você montar uma coisa assim, meia parceria. Não tem como. É verdade. Aí quando a gente começou, eu falei, cara, conversei com ela já tinha terminado a parceria com o Thiago, já tinha um tempo. Falei, tamo nessa, você precisa, porque nós sempre demos aula juntos. Porque foi assim, quando eu entrei no SEDAC, a Gabi já era assistente, ela já dava aula. Aí quando eu entrei no SEDAC, entrei bolsista, treinamento, bolsista, fui galgando. Aí quando eu cheguei assistente, ela dava aula com um menino chamado Bruno Tramontim. E ele estava saindo da escola, ele queria fazer outra coisa, e sobrou esse espaço para dar aula com ela. Aí eu falei, tô virando assistente agora, assistente pode começar a dar aula, né, numa turma com alguém que já dê aula, né? Então eu fui meio que o estagiário, né? Aí eu fui e entrei na turma com ela. Depois de lá a gente sempre deu aula juntos. Aí foi turma de dança de salão, aí depois o Rafael, ele tinha uma turma no SEDAC de Zuki, eu ajudava ele. Aí depois você falou, por que você não abre uma turma? Aí abri uma turma com ela, que também foi a primeira turma de Zuki dela. Ela sempre deu aula de dança de salão. Então a gente sempre deu aula junto. Aí ela fez a parceria com o Thiago e desfez. Então eu falei, cara, vamos
vamos tentar, né? Vamos fazer. Porque qual era o problema da parceria, das minhas parcerias em si? Foram muito boas sempre. Só que, cara, eu precisava de alguém que me acompanhasse nas coisas. Sim. Porque, por exemplo, quando eu tive a parceria com a Thaís, que foi minha primeira parceira, a Thaís, depois do primeiro campeonato que a gente fez, ela não quis mais. Ah, não quero mais. Beleza, e continuei. Aí veio a Társila. A Társila, você chegou a conhecer a Társila? Acho que não. Não lembro, acho que não. Quando eu comecei a dançar com a Társila, beleza. Só que aí a Társila era bailarina, tinha outros objetivos, então ela passou para ser do Carlinhos Jesus. Uhum. Desfizemos uma parceria, beleza, eu continuei. Aí veio a Carol. A Carol, cara, ela era muito boa, ela era minha bolsista, só que a Carol já era mãe, já tinha uma vida mais familiar. E, mano, eu tava naquele pique de, tipo assim, irmão, tem viagem pra cá, eu vou pra viagem. Então ela não tinha essa disponibilidade toda, ela é casada. Aí desfizemos uma parceria. Sim. Então eu precisava de alguém que, tipo, me acompanhasse nas coisas. E falar, vamos. Pô, tem isso? Tem, vambora. Eu já queria ir pra Europa, eu já tinha vontade. Falei, cara, já tinha falado com o Alex. Falei, Alex, quero ir pra Europa. Então, eu falei, cara, difícil achar uma pessoa que tem essa disponibilidade na vida. E Eu ela já acho- tinha isso. Eu acho Ela que o já pensamento vivia. do Evandro um pouco foi esse também, por esse lado, porque eu já estava lá do lado e eu sempre acompanhava ele nas coisas, né? Ele começou a me levar, começou assim, eu comecei indo ser a conduzida nas aulas particulares que ele dava. Tipo, ele, vamos ali, eu vou precisar de uma conduzida, você não pode ser? Eu posso. E sempre era ritmos populares, né? Brega, forró, nunca era zouk assim. O zouk foi mais depois que eu comecei a treinar com ele mesmo, ele já me levava para as aulas de zouk, que isso me acrescentou muito também, acompanhando ele nas aulas particulares dele. E aí depois quando ele viajou para o Rio, que ele voltou, que ele viu assim, né, que eu já estava um pouco mais evoluída, avançada no zouk, e ele falou, não, vamos ser parceiro, porque tu já tá do meu lado, eu sei que tu vai poder treinar comigo, que a gente já estava quase morando junto nessa época, né, estava já com um relacionamento bem avançado, e aí foi que ele resolveu apostar, entendeu? E aí até agora tá dando certo. É isso, porque ter uma pessoa que te acompanha é o difícil, cara. É o difícil mesmo, ter a disponibilidade que você tem. Porque é aquilo, a gente trabalha de dança. Aí pô, tem um evento tal. Pô, tem que ir pro evento tal. Se você tem uma pessoa que ela já não trabalha com a dança, já era, já quebra. Entendeu? Ou então, por exemplo, tem uma pessoa que, pô, tem um filho, tem um marido. Aí tu É mais difícil. tem que conciliar aquilo. Não é tipo hoje. Hoje eu falo pra Gabi, ó, eu nem pergunto pra ela, eu já falo com o mando aquecido. Eu falei, ó, marquei o evento tal, bota na agenda. Acabou. Entendeu? Tudo bem, que se ela tiver alguma coisa, ela vai falar, pô, cara, já tem um médico, uma audiência, porque ela é advogada também, trabalha com direito, tem uma audiência, mas é online. Então ela consegue conciliar. Então é muito mais fácil. Então foi isso que aconteceu. Provavelmente é o que você tá falando, né? Então eu não queria, porque a gente já tinha tido um relacionamento, eu não queria também ter a parceria com ela. Aí eu falei, caraca, não quero, cara, não quero, pô. Aí foi lá, da manhã até hoje. Eu acho que agora, há uns meses agora que a gente conseguiu ter um pouco mais de maturidade em conseguir separar as coisas. Porque a Laila começou comigo. Então, assim, fui passando todas as informações para ela. E às vezes a gente não tem muita paciência, né? Por ser casal, e aí Tem muita briga. intimidade, né? Muita intimidade. Isso. Aí já começa a misturar ali um pouquinho, às vezes a gente começava a misturar, aí te dava uma parada, não, a gente respirava e depois voltava, olha, não vamos misturar, treino é o treino e o relacionamento é o relacionamento para poder dar certo, senão não dá. É isso. Isso aconteceu comigo com a Gabi também, porque assim, a gente também tinha muita intimidade. Muita intimidade. Então, tudo que a gente tinha que fazer dava estresse. Aí é aquilo. Reverbera, né? Aí tu parava, ficava dias sem se falar. Mas assim, a gente foi um pouquinho foi ajustando, porque assim, a Gabi tinha uma dança totalmente diferente da minha. Sim. Ela dançava com o Thiago tem a dança muito diferente da minha. Verdade. Então, até a gente pegar e se Até ajustar, encaixar, né? e ter aquilo, são dois professores. No caso de vocês, era uma aluna e um Isso, professor. exatamente. Aqui eram os dois professores. Era tipo assim, ela tinha a ideia dela, eu tinha a minha ideia, e a gente conflitava entre aquilo ali. Aí quem tava no meio, Rafael. Aí a gente tava com o Rafael. Aí por ter sido mestre. Aí a gente ia lá com o Rafael. O Rafael era o mediador da parada. Mas até chegar nesse ponto da gente se entender, até a nossa dança começar a fluir, a bater, né?
Porque é uma coisa você ver de fora, falar que assim, é muito bonito, caraca, vocês têm a sintonia, mas dentro do que tá acontecendo, ali a sensação nossa era horrível. A gente saía acabado do negócio, falava, nossa senhora, horrível, foi horrível, pessoal, caraca, amei que vocês Zé, não rola isso. é muito engraçado. Eu já dancei com muitas dançarinas de Belém. Assim. Graças a Deus eu tive a honra de ter as principais dançarinas de Belém como minhas parceiras, né? Muitas. E aí, a gente, por dançar há anos, a gente cria uma sintonia com aquela pessoa. A gente não sentia que a gente tinha essa sintonia. Eu, mais ainda, né? Por vários fatores. E aí a gente via comentários de outras alunas falando, nossa, quando faz uma dancinha com alguma ex-parceira minha, nossa, a sintonia que você tem, não sei o que, não sei o que. E hoje as pessoas estão falando a mesma coisa da nossa dança. E assim, não é algo que a gente conseguia visualizar. A gente conseguiu visualizar numa aliança. Agora, realmente. E as pessoas dizem, nossa, quanta sintonia, nossa, quanta suavidade, quanta fluidez, quanto a isso. E aí, isso dá um gás muito grande pra gente. O seu comentário com ela, que é muito engraçado, eu falando pra ela, eu falei, cara, a gente dança com uma pessoa que a gente tem maior admiração, né? A gente quer uma avaliação daquela pessoa. E pra ela, assim, ela dança, muito obrigada, adorei, não sei o quê. A gente tá esperando alguma outra coisa. Então, tá mostrando que a gente está já num ambiente já que é familiar também para eles, exato. né? Então, a Laila falou, mas eu queria que ela falasse da minha dança. Pô, tá legal, tá normal. Então, assim, não é normal pra gente, né? A gente tá lutando muito para que a gente chegue nesse nível e passe isso para Belém. Então, hoje, a gente sai com essa sensação de uma etapa. Nós estamos agora numa etapa para avançar ainda mais. Então, esse é o nosso objetivo. Não, esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. E todo mundo quer essa avaliação. Todo mundo. Às vezes a gente dança e a gente fica, ih, como é que foi? É porque hoje como a gente já tem o contato com os profissionais, né? A gente já chega perguntando. A gente fica, ih, o que tu achou? Quando eu dancei lá na Aliança, eu falei, o Val tava lá, eu falei, ih, Val. Não, foi maneiro. Eu falei, não, fala a verdade, pô, fala a verdade. Porque às vezes eu digo, não, cara, foi maneiro, porra, foi maneiro. Eu falei, não, Val, fala a verdade, cara. Quem que tu achou? A Isabel veio falar. Capenga ali. A Isabel veio falar com a gente, né? Aí ela já ficou nervosa, né? Aí ela falou que gostou da nossa dança, da proposta, não sei o quê. Pô, mas aí eu queria mais detalhes, né, cara? Mas o que foi que tu gostou? O que pode melhorar? O que não pode? Aí não tinha como ali naquele momento, né? Então, que eu chegar o momento de chegar com ela, falei, dá um detalhe aí mais, qual o caminho. E lá no nosso vídeo, né, a gente tava vendo os vídeos assim, aí a Isabel tá lá atrás, assim, eu falei, meu Deus, a Isabel tá lá atrás me vendo dançar, Evandro, corre aqui, tio, chamando aí. E ela sorriu, teve um momento assim que a gente tava fluindo, né, a dança, e ela sorriu, assim, eu falei, bom, se ela sorriu é porque ela gostou. É engraçado que, assim, a gente acaba perdendo, aos poucos a gente perde essa sensação. Eu até costumo dizer, né? Porque as pessoas veem a gente, não só assim, todo mundo, né? Como artistas, e a gente não tem noção das coisas que acontecem. É a mesma coisa. Pô, Alex de Carvalho, mano, Alex é o big boy do bagulho, velho. E a gente anda com ele, conversa normal. E a gente encontra com as pessoas, às vezes, as pessoas, caraca, mano. Você sabe quem é o Pedro Lucas? Chegou a conhecer o Pedro Lucas? Tá no Canadá agora? Sim. O Pedro Lucas, eu lembro o primeiro dia que ele viu o Alex Carvalho. Porque o Alex já morava fora. O Alex cruzou com ele na escada do SEDAC. Ele tava subindo, o Alex. Aí ele veio pra mim e Michel. Eu falei, quem foi, cara? Ele, o Alex Carvalho tá ali. Eu falei, tá, cara. Aí ele, caraca, eu vou desmaiar. É bem isso. Cara, e a gente não tem noção das Mas paradas. é porque pra mim é diferente, né? Como o Evandro fala, eu não vim de outras danças. Eu era uma aluna,
né, que só dançava por hobby, ia nas escolas fazer aula, né, ia para um baile. Eu não tinha pretensão de ser profissional, de dançar profissionalmente, né, de viver disso. E aí, pra mim, quando eu comecei a ver, assim, a treinar, eu falava, nossa, eu ficava assim nos bailes, assim, com a minha filha, será que um dia a gente vai dançar assim? A gente ficava se perguntando, eu e ela, né? E hoje a gente tá dançando num nível legal, né? A minha filha também dança muito, a Mariana, acho que tu conhece. Você quer? E aí, isso pra mim é muito, né? Porque, como ele fala, nossa, pra mim, que não tive uma preparação, assim, de consciência corporal, é muito mais difícil aprender, entendeu? É muito mais difícil treinar, porque tu passa por outros processos de ter que compreender como é que tu vai chegar naquilo, entendeu? Então, é como ele sempre fala, é difícil realmente, foi difícil treinar lá. Ele fala, hoje quem vê tu fazendo essas cabeças não sabe o trabalho que tu me deu, ele fala. Mas Ele tipo, fala amadurecimento, amadurece, a dança amadurece, cara. Mas você trabalha com outra coisa hoje em dia? Não, hoje em dia eu tô só na dança mesmo com ele. Eu resolvi me dedicar por conta da escola também, né? Que a gente precisa dar um gás, dar uma atenção, porque não é só dar aula, tem que ter administração ali daquele lugar, né? Então a gente precisa passar por esse processo todo. Migrou. Isso. Eu acabei migrando pra isso, entendeu? Mas vale a pena. Sim, vale a pena muito. Sou show de bola. Cara, conta como é que tá aí a cena aí, porque a gente tava conversando aquele dia, né, lá no churrasquinho, mas como é que estão aí os planos pra Belém? Teus planos pra Belém, né? Fala um pouquinho aí. Olha, nós temos Muitos planos. muitos planos. A gente tá Mas a mil. faz um tempo que eu não organizo evento, né? Eu acho que o último foi o Aliança. O último Aliança que eu levei, que foi 2018. Foi. Eu acho que foi. Evento assim grande. Já deu tempo. 2018 eu comecei a parceria com a Gabi. Foi. Você não, acho que você não foi exatamente porque você não estava sem parceiro, alguma coisa nesse sentido. E aí, eu dei uma parada para focar muito na minha dança, nesse processo. E hoje eu estou sendo muito cobrado, assim, né? Não só pelos parceiros daqui, mas os de lá também, né? E a gente precisa muito. Eu sempre penso muito no cenário. Eu acho que muitas das coisas que a gente conseguiu alcançar foi com essa minha ideia de pensar no cenário. Eu acho que hoje nós precisamos lá em Belém de novos dançarinos de Zouk, né? E principalmente condutores. Então a gente está fechando agora um projeto só para condutores, um curso lá para condutores, para tentar trazer uma nova geração de dançarinos de Zouk. Nós já temos bastante conduzidas que dançam, e eu acho que hoje o foco é principalmente para condutores, né? Porque às vezes as alunas fazem muitas aulas particulares, e aí com quem elas vão dançar, né? São poucos os profissionais que tem. Então elas foram caçando, elas foram me cobrando para ir pro baile, para ficar lá. Teve um baile uma vez de uma escola que a gente foi que tinha uma fila assim atrás de mim, e eu não entendia o que era aquela fila. Ela falou, não, é porque depois dessa música vai ter Zouk. Caraca! E aí elas estão aí para Congresso, como tem congresso que é assim. Mas deixa eu falar, você tá falando de Belém, né? Mas assim, aqui no Rio tem muito condutor hoje em dia. Tem muito. São Paulo também tem bastante. Até nos congressos que eu costumo ir, eu vejo que tem bastante condutor, cara. A galera tá vindo aí empenhada. E aí eu sou muito técnico. Então, às vezes gera até um comentário assim, pô, Evandro, é muito difícil a aula dele. Ou eu falo, mas será que eu tô fazendo coisa errada? É claro que a gente tem que deixar a dança acessível, né? A gente tem que pensar de que maneira a gente vai desenvolver a técnica para aquele aluno executar isso legal, mas ela tem que estar lá, né? Ela tem que estar lá. Então, cobrança, mas ao mesmo tempo também tem que entender as limitações. Então a gente tem que ter nesse processo. Então a gente tem esse projeto para os condutores, nós estamos com um projeto para professores também, para tentar formar instrutores, né, de Zouk, que uma das dificuldades também que nós temos é que não tem professor especialista para as escolas. Então, às vezes, você tem uma escola que tem um nome muito grande, mas não tem professor de Zouk naquela escola. Não porque não tem uma demanda, é porque não tem profissional. Né? Então, às vezes, é algum bolsista que tem mais aptidão, ele acaba assumindo, e aí a gente fica pensando assim, como é que a gente pode ajudar? Então a gente está
tá pensando em criar algo voltado para quem quer dar aula de Sim. Zouk, né? Direcionamento mais específico. Mais específico, isso. Pelo menos a gente já organizou isso, já conversei com alguns outros professores de desenvolver isso por módulo. Né? Não tem como você ser um bom professor do iniciante ao iniciado em um curso. Sim. Né? Você vai adquirir isso com o tempo. Então, pelo menos o iniciante, depois tenta lançar um iniciado, e a gente vai desenvolvendo isso. E a nossa outra novidade é que a gente vai fazer um evento grande, né, em novembro. Estamos programando para novembro. Já estamos lançando. Qual é a data? 17, 18, 19 e 20 de novembro. Né? Exato. Que é o Zouk em Belém. Tá lançando a data, agora já era. Já tá gravado. Então não tem como voltar atrás. E aí a gente vai movimentar, porque, você teve um grande evento, no final de semana da Aliança, teve um evento de bachata lá, e deu muita gente. E aí os zuqueiros mandando foto pra gente, assim, olha, Ivano, olha aqui. Tá cobrando. Olha aqui, pô, o pessoal de bachata tá movimentando, e o pessoal de Zouk, como é que fica? Né? Então a gente vai lançar, a gente tá fechando com os professores aqui, já convidei o Michel e a Gabi, só falta me confirmarem. Ué, tu não tinha passado a data, agora já tem a data. E a gente tá movimentando, né? Inclusive... Uma outra coisa, só para finalizar, uma outra coisa que a gente está fazendo, que é como renovar essas pessoas da dançarem Zouk, não só na divulgação. Muita gente fala assim, mas não tem um local para dançar semanalmente. Uhum. Né? Aí realmente a gente não tem um baile semanal de Zouk ou de dança de salão, assim, né? Você tem as escolas que uma vez por mês ou 2 vezes fazem os seus bailes temáticos, mas não tem algo fixo. A gente fechou uma parceria com um pub lá, um pub / hostel, né? Que é o All Vibe, e toda terça nós temos esse bailinho lá. Maneiro. Toda Isso terça. É importante ter uma coisa semanal pra galera aí. E as pessoas estão indo. Por enquanto tá todo voltado para dança de salão, mas toca muito Zouk, toca muito bachata, não é? Dança de salão, toca tudo. E o importante é que não é uma escola. Lá, porque pessoas de fora vão lá. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui no Rio a gente tem um MAN, né? Vocês foram lá no MAN, vi que vocês gravaram vídeo lá. Não tem nenhum local lá que vocês consigam fazer algo parecido, porque no MAN ali é um lugar aberto, onde você pode andar de skate, dançar, botar um sonzinho, eles liberam e tudo mais. E a gente consegue dar muita visibilidade, porque quando a gente tá lá, toda hora a gente perguntar, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Que dança é essa? Entendeu? Já tiveram aula de lambada lá com a Irla, né? Tem alguns professores que botam umas turminhas, tem turminha de samba, turminha de forró, cursinho que eles fazem. Não tem nenhum lugar que vocês consigam fazer alguma coisa assim? Olha, aberta, cara? Tô pensando aqui. A gente tá com um grupo aí, a gente está se programando para fazer esses eventos, entendeu? Para conseguir levar para um local acessível, né? Que seja de fácil acesso, digamos, um ponto turístico lá de Belém, para começar a fazer esses treinos abertos, assim, para ter mais visibilidade. A gente já vem conversando sobre isso. Um grupo de pessoas lá, de professores, a Lívia, o Lohan, inclusive, né, a Thaís, que está estudando lambada agora em Belém. A Thaís, o Johnny. Então a gente está querendo se combinar para fazer isso, para ter mais visibilidade, né? Porque se botasse uma vez por mês, vamos fazer uma vez por mês. Essa ideia. Sei lá, meia horinha de aula cada um, entendeu? Aí você cria uma paginazinha, vai divulgando pra galera aí, chama os alunos pra dar uma moral. Até, cara, daí vou te falar, porque é aquilo, precisa de gente nova. As coisas precisam de gente nova também para poder funcionar, entendeu? E é uma possibilidade também. A gente conversou... Esse do pub, só te cortando, desculpa. Esse do pub é interessante por isso. Gente nova que não conhece, vai no pub e acaba conhecendo. A gente quer pensar... Eu já conversei da gente fazer uma vez o Zouk, só Zouk. Nesse pub. Eu sei que toca todos os ritmos, mas... Sim, só pegar uma data só pro Zouk, né? Que é uma coisa que a gente desenvolve. Essa ideia a gente já tem conversado com os outros profissionais lá, desse grupo, da gente fazer algo acessível para todos, né? Divulgar. Porque o importante agora é a gente divulgar o Zouk. Sim. Né? A gente tem que divulgar. A gente tem uma dificuldade lá
sobre o nome também, que eu acho que tem uma dificuldade de forma nacional, né, com esse nome, mas lá isso se intensifica, porque existe um ritmo lá chamado zouk paraense, que é muito voltado para a lambada raiz. Então você vai numa guitarrada, por exemplo, que tem lá, você tem cúmbia paraense, você tem merengue paraense, você tem zouk paraense. E aí, quando a gente fala sobre zouk, as pessoas se remetem a esse zouk, quem é Sim. bem de Belém mesmo, da região norte. Então, você tem uma questão aí de você explicar o que é aquilo ali, né? O zouk brasileiro é uma coisa, Sim. o zouk paraense é outra É coisa. igual lá fora. Lá fora a gente teve a questão do nome, né? A gente teve que botar zouk brasileiro por causa disso. Mas eu tava lá em Paris, o taxista perguntou: o que vocês fazem? A gente falou: não, nós somos dançarinos. Aí vocês dançam o quê? Zouk. Aí quando ele falou zouk, também danço zouk, mas não era o zouk antiliano que ele dançava. Acontece lá em Belém também. Tem- Se a gente falar zouk, a pessoa, nossa, mas eu quero aprender zouk e tal. Mas eu falo, olha, é o zouk brasileiro. É, Aí, não, mas não conheço. Não sei se vocês chegaram a ver o merengue. merengues. O merengue é uma dança muito rápida, assim, é muito característico de lá, né, da nossa região. Essa dança, esse merengue, é o que eles conhecem bem como zouk. Uhum. Porque a música, sonoramente, ela é muito parecida, né? Inclusive, foi um dos motivos de escolherem o zouk para ser uma transição da lambada, né? Porque era muito parecido à lambada. Sim, Não é? E você tem zouks mais rápidos e você tem zouks mais lentos. Então, os zouks mais rápidos, em Belém, as pessoas dançam merengue. Entende? Então, a gente tá nesse projeto de dizer assim, olha, vamos explicar o que é isso daqui. Maneiro, é um desafiozinho também. É um desafio. Difícil, mas estamos na luta para isso. Show de bola. Então, o evento já tá definido, novembro, cara. Já fecha aí. Hoje vai voltar atrás, né? É. Show de bola. Então é isso aí, galera. Batemos um papo aí, né? Com a Laila e o Evandro, diretamente de Belém do Pará, contando um pouquinho da história deles aí, um pouquinho da parceria, um pouquinho do merengue brasileiro, merengue paraense, merengue zouk brasileiro, zouk paraense. Nossa senhora. Muita coisa. É muita cultura, cara. Belém é cultura demais, né? Isso aí. Inclusive, foda. o evento que a gente quer fazer é para as pessoas pensarem na origem. Né? Isso aí. Como surgiu isso? Não sei se todos teve acesso às guitarradas, que foi muito importante nessa influência para a lambada, né? O merengue e a cumbia, ritmos caribenhos que fizeram o carimbó, toda essa cultura que fez surgir a lambada lá. Como é que é dançada a lambada em Belém? A lambada em Belém é diferente da que é dançada no resto do Brasil, né? Depois da influência de Porto Seguro. Então, como é que se faz essa maneira? Então, a gente quer na raiz. Na raiz. Bom, porque tu vai lá na raiz que tu aprende, tu sabe por que aquilo ali existiu, por que tu faz aquele movimento, por que tu pisa daquela forma. Porque lá na raiz que é eu mesmo de lá, a gente via na divulgação, estudando realmente nos textos, falando que o carimbó influenciou a lambada. E aí eu falei, mas aonde? Em que sentido? Em como? Se eu não vejo nada? Eu danço carimbó, mas eu não vejo em que características o carimbó. Aí depois, estudando com os caras, eu falei, essa é a ideia. É por isso que teve essa influência, né? Em que o merengue, né? As pessoas olhando, então a gente quer levar profissionais desses ritmos também no evento. Demais. É isso aí. É bom porque, por exemplo, a gente que vai também aprender isso aí. O professor que sai do outro estado para ir, ele também vai aprender na raiz o porquê daquilo ali, conhecimento. A gente vai numa guitarrada e aí às vezes toca merengue, cúmbia, lambada e zouk antiliano. E aí, cara, é muito maneiro tu tentar identificar o que é, porque às vezes um leigo é quase a mesma coisa. Sim. Musicalmente, né? Então quem estuda
Isso daqui é merengue, isso aqui é cumbia, isso aqui é zouk, isso aqui é lambada. Então isso é muito bacana. Não, isso é importante. Agora eu tô aprendendo kizomba, né? E kizomba também tem as diferenças. E, cara, musicalmente também, cara, muito é próximo, uma parada né? muito rica. E pra tu identificar, pô, isso é um samba. Isso, Pô, isso é a isso. kizomba. Pô, isso é a tarraxinha. Então, assim, hoje eu também já tô começando a meio que a identificar o que que é o quê. É isso que acontece em Belém, entendeu? Porque se tu pega assim pra escutar uma pessoa leiga que tu falou, é tudo a mesma coisa. Tudo mesmo. É tudo a mesma coisa. É verdade. Top demais, vai ser sucesso, cara. Ai, Pode ai. contar aí comigo aí pra divulgar depois de dança aí, só falar que a gente vai botar aqui pra Brasil inteiro e quem sabe pessoas também de fora que consigam ali, né, ir lá pra Belém do Pará pra aprender um pouquinho da raiz. Show. Show de bola? Show. Então é isso, galera. Esse foi o nosso bate-papo, né? Não esquece aí de curtir o canal, compartilhar o videozinho, deixar um comentário aí pra Nanda Laila, pra gente poder cada vez mais divulgar aqui nossa arte, né? No Pô de Dança, nossas histórias. Pô, que história rica que a gente tá tendo aqui, um pouquinho da história do Ivan da Laila aí. De como eles começaram a dançar e tudo mais, da associação que ele vai continuar aí, vai botar pra frente, fazer um sindicato. E a Laila vai te ajudar nisso aí. Vai. Já migrou, já lembrou. Já era. Top demais, galera. Então é isso, tá? Deixa aí seu comentário, segue eles nas redes sociais, vou deixar as redes sociais aqui embaixo. E toda terça-feira a gente faz aquele pô de dança gostosão pra você. Show de bola? Valeu, galera. Abração. Tamo junto.